Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje a palavra do dia se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 7. O versículo de número 36 a seguir tem como tema Jesus na casa de Simão, o fariseu. Observe que Jesus ele é convidado por este fariseu para ir jantar na sua casa. E a Bíblia vai nos dizer que ao entrar ali, uma mulher pecadora ouviu falar que Jesus estava e ela vai até lá. E ela vai fazer algo extraordinário. Enquanto Jesus está sentado à mesa, ela chega ali, começa a chorar aos seus pés, ela leva um vaso ali de alabastro com perfume e começa a derramar nos seus pés e ela chora e começa ali a enxugar as suas lágrimas com os seus cabelos. E a Bíblia vai nos dizer que o dono da casa, o fariseu por nome Simão, no versículo 39 ele diz: quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus, sendo onisciente, sabia dos pensamentos, ele chama Simão e ele vai dizer: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. E ele responde: fala, mestre. Respondeu Simão. Jesus disse: dois homens tinham uma dívida com um homem que emprestava dinheiro. Um pegou 500 moedas, outro pegou 50. Mas nenhum desses dois homens poderia pagar. Então aquele homem perdoou a dívida dos dois. Me diga qual deles o amará mais. E ele vai responder: mestre, certamente aquele que foi mais perdoado, o que devia 500 moedas. E naquela época, uma moeda de prata era equivalente a um dia de trabalho. Então, observe que Jesus usa isso aqui, é extraordinário, ele usa essa história para aplicar e dizer que aquilo que ela estava fazendo, Jesus vai aplicar. Eu entrei na tua casa, tu não me ofereceu um copo de água, tu não veio com unguento, porque era ali de costume na cultura judaica, quando alguém era convidado a jantar, era honrado naquela casa. A demonstração de honra era se ele recebesse um copo de água, se ele fosse ali, recebesse um beijo na sua testa. Era toda essa cultura, essa simbologia que existia ali na recepção. E Jesus vai dizer: eu entrei na tua casa, tu não me deu sequer um copo de água. Essa mulher entrou aqui, desde a hora que entrou, ela trouxe um unguento, ela está aqui chorando, derramou aqui as suas lágrimas. Jesus está dizendo, ela reconheceu. É por isso que aquele que é muito perdoado, muito ama. Mas aquele que pouco é perdoado, pouco demonstra o seu amor. E deixa eu te dizer mais, a Bíblia vai dizer: você não me beijou quando cheguei, ela porém não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Em outras palavras, Jesus está dizendo: tu está preocupado com os pecados dela? Pois deixa eu te dizer, por conta do que ela está fazendo e demonstrou aqui, pelo reconhecimento que ela está tendo aqui, os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até pecado perdoa? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vai em paz. Eles estavam preocupados, se achando melhor do que aquela mulher que vivia na prática de pecado. E Jesus, nas suas palavras, ele está dizendo: ei, esses dois homens aqui estavam devendo. Nenhum deles poderiam pagar essa dívida. Jesus está se tratando da própria salvação. Jesus está dizendo: ei, os dois foram perdoados, mas o que devia mais, mais amou, porque devia um valor maior. Deixa eu te dizer uma coisa, independente se o seu pecado é maior ou menor do que outras pessoas, você precisa analisar a tua vida, examinar a si mesmo. Sabe por quê? Porque
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai nos dizer em João capítulo 3, versículo 18, que aquele que crê em Jesus será salvo, mas o que não crê não será condenado, ele já está condenado, já está nesta condição. Então observe que todo aquele que crê no sacrifício de Jesus, ele entra inserido no corpo de Cristo e dos pecados não se lembra mais o Senhor, porque ele perdoa, ele pagou um preço pelas nossas vidas. Quando ele diz que os dois estavam devendo e nenhum poderia pagar, está se tratando também da nossa salvação. Nenhum de nós poderíamos pagar, mas Deus enviou Jesus para pagar um alto preço pelas nossas vidas. Então observe que em Hebreus 10, o versículo por número 17 diz: E jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Uma vez que nós somos alcançados por Cristo, confessamos a Ele, abandonamos a nossa prática pecaminosa, observe que nós somos perdoados e agora nós vivenciamos a palavra de Deus. Então não precisamos estar medindo o pecado de A e de B. Todo aquele que não confessou a Cristo está na mesma condição e será destinado para um só lugar, se não se arrepender enquanto é tempo. Observe que muitas pessoas vivem uma vida devassa no pecado. E eu sei muito bem o que é isso. Mas Cristo me alcançou e eu não estou mais nessa condição. Porque eu entendi que eu não precisava mais vivenciar aquela prática pecaminosa, porque Cristo já havia pagado pela minha vida. Já havia pagado um alto preço por conta das práticas que eu já estava ali vivenciando. Observe que alguém que tenta se preencher na droga, no álcool, é um prazer momentâneo. Mas deixa eu te dizer algo que eu já experimentei, da glória e do poder de Deus. É algo que você vai experimentar e que não é apenas momentâneo como a droga ou o álcool. É algo que será eterno. É um prazer eterno experimentar do poder do Espírito Santo de Deus, experimentar da sua glória. Sabe quem é que lembra dos nossos pecados? O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, Satanás. Ah, mas fulano é quem estava falando. O inimigo usa essas pessoas para apontar erros passados. Mas eu fico com o que diz a palavra: dos seus pecados não me lembrarei mais e nem das suas iniquidades. Meu irmão e minha irmã, quando nós confessamos a Cristo, nós adentramos. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Não estamos mais em treva, estamos em luz. E nós precisamos alcançar mais pessoas. É por isso que muitos pregam e dizem que alguém que diz ser cristão e não demonstra, como esse fariseu aqui que não demonstrou honra a ninguém, não demonstrou honra nenhuma para Cristo, as pessoas duvidam até mesmo da sua salvação se crê verdadeiramente em Cristo. Mas essa mulher escandalizou os religiosos, porque independente do que eles estavam falando ou pensando, ela se derramou nos pés de Jesus. E quando nós entramos na glória de Deus, entramos e fazemos parte da família, do corpo de Cristo, Ele nos chama para mergulhar mesmo. Ele nos chama para adentrar, e muitos religiosos e quem está de fora vai se escandalizar. Mas o nome dele será glorificado através da minha e da tua vida. Se você ainda não confessou a Cristo, então somente crê no sacrifício, abandona essa prática pecaminosa, essa dívida já foi paga por Cristo Jesus. Vem para Cristo, vem experimentar. Lembra de Natanael? Os discípulos chegaram ali, os primeiros chegaram e disseram: encontramos o Messias. É Jesus de Nazaré. E ele diz: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E eles disseram: vem e vê. Em outras palavras, ele está dizendo: vem e experimenta, porque nós não temos como demonstrar para você. Mas vem e entra neste poder, entra nesta glória, e tu saberás verdadeiramente se é ou se não é. Então eu te convido a confessar a Cristo. Ele vai mudar a tua história, mudar todo o plano. Ele tem um propósito na tua vida. Ele tem algo a realizar nessa terra. É por isso que você ainda está vivo. É por isso que você ainda está de pé, porque Deus tem algo. Ele designou algo para a tua vida. Basta tão somente você reconhecer. Essa mulher aqui era tida como pecadora naquela cidade.
Mas depois daquilo ali, até os dias de hoje, estamos falando sobre ela, porque ela foi perdoada e alcançou a salvação. A salvação é gratuita. Vem para Cristo e prossegue a tua caminhada para ter uma eternidade junto com Ele. Guarda essa palavra no teu coração e permanece firme, confiando no Senhor. Fica na paz.